João Victor, eu sou aluno da graduação em Matemática Aplicada e estagiário aqui no LNBio, no grupo de Neurodesenvolvimento. Eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho, que chama Imaginamento Tridimensional de um Modelo Humano do Cérebro, Caracterização Morfológica de Neurônios Únicos. Para começar, eu gostaria de mostrar um vídeo bem bacana para vocês. Isso daqui que vocês estão vendo, eu gosto de chamar carinhosamente de minicérebro. É um conjunto de células neuronais oriundas de célula-tronco, e isso foi construído inteiramente aqui dentro do CNPEM. O nome técnico para esse minicérebro é organoide neural. Um organoide é uma estrutura 3D de células que tenta mimetizar o tecido de algum órgão. E o organoide neural, por sua vez, ele tenta mimetizar uma região do cérebro humano, no caso dos organóides que a gente está estudando. Esses organóides podem ser usados como modelo de estudo para entender algumas doenças ou propor alguns tratamentos. E atualmente já existem técnicas ômicas que conseguem descrever quais tipos de células eu tenho dentro do organoide, porém eu não tenho informação sobre a morfologia que eles apresentam, que é uma informação importante, dado que a morfologia interfere diretamente no comportamento, na funcionalidade do neurônio. Para compreender melhor essa morfologia, a gente vai estudar 4 tipos de organoides que abordam 2 regiões do cérebro. Inicialmente o do córtex, então a gente vai ter um organoide do córtex dorsal e do córtex ventral, e a região do tálamo, onde a gente vai ter um organoide do tálamo ventral e do tálamo dorsal. E a nossa pergunta principal do grupo de neurodesenvolvimento é responder se existem diferenças na morfologia dessas células que consigam distinguir esses 4 grupos de organoides. Para responder isso, nossa metodologia inicia com o cultivo dos organoides. Essa bolinha branca pequenininha é o que vocês viram no vídeo do início, e ela realmente é bem pequenininha. E com o organoide já pronto e construído, o que não é uma tarefa fácil, a gente leva eles para o próximo passo, que é o de marcação e clareamento, onde a gente utiliza uma proteína que marca neurônios adultos e realiza o processo de clareamento para facilitar o trabalho do próximo passo, que é o de imaginamento, onde a gente leva esses organoides até o microscópio confocal e faz a aquisição de imagens 3D desse organoide. Com essas imagens, a gente parte para o passo de pré-processamento, que é um passo muito importante, dado que o resultado que a gente tem direto do microscópio, ele tem um ruído muito considerável e uma baixa intensidade na imagem inteira. E com a imagem já pré-processada e os neurônios enfatizados, a gente parte para o processo de traçado, que é quando a gente vai realmente caracterizar e identificar dentro da minha imagem 3D onde que eu tenho o neurônio e como que ele está lá, bonitinho. Dessa metodologia toda, a minha especialidade gira em torno dos 2 últimos passos. O pré-processamento, onde a gente utilizou uma abordagem de uma equalização de histograma para aumentar o sinal do neurônio dentro da imagem, e alguns filtros de convolução, como o Sharp Mask e o Measuring Filter. Esse Measuring que é um filtro voltado para imagens neuronais. Para o traçado de neurônios, a gente teve 2 abordagens principais. A primeira foi uma abordagem semiautomática, onde a gente utilizou o software app2 e o NeuroGPS Tree. E a segunda abordagem foi uma abordagem manual, onde a gente usou a plataforma NeuTube para realizar o traçado manualmente das células que a gente via nas imagens que a gente adquiriu. Desses resultados, a gente quer quantificar, entender algumas informações morfológicas da nossa célula, como, por exemplo, o comprimento que ela apresenta, espessura, arborização, e futuramente entender como isso tudo está encaixado lá bonitinho. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de imagem do pré-processamento. Agora à esquerda a imagem original, sem o pré-processamento, a gente consegue observar que no interior do organoide, no canto superior esquerdo, a gente tem uma perda de intensidade. Nas extremidades a gente observa uma intensidade de imagem maior do que no interior. E com a imagem como um todo tem uma intensidade bem baixa. Essa daqui que está na apresentação eu já tive que aumentar um pouco o brilho, porque senão ia ser só uma imagem preta e não ia ter muito o que dizer. Aí agora, essa daqui é um exemplo de resultado. Lembrando, é uma imagem 3D, essa é uma fatia da imagem.
Aqui na direita o resultado do pré-processamento, onde a gente consegue observar que o interior da célula já tem um sinal mais homogêneo em relação à extremidade e o sinal da imagem como um todo aumentou, por causa da abordagem que a gente utilizou. Com esse resultado do pré-processamento, a gente foi para o traçado de neurônios, finalmente. Esse é um exemplo de resultado da abordagem manual, onde a gente tem uma maior precisão, entretanto a gente precisa de pessoas com uma qualificação, conhecimento técnico ali sobre as células e um tempo sobrando bem grande, porque é muito custoso e não é trivial. Até manualmente é complexo de entender onde ele está dentro da imagem, por causa da densidade de células. E aqui eu tenho um outro exemplo de resultado semiautomático utilizando o app2, onde a gente consegue ver que é uma densidade de células caracterizadas muito maior, porém, justamente por isso, é muito difícil de eu conseguir validar como que, se esse resultado do software realmente está representativo para as células que eu vejo dentro do organoide. Aqui eu tenho dois exemplos de individualização de neurônios. Esses dois foram conseguidos através da abordagem manual. Esse da esquerda é um neurônio do organoide que mimetiza o córtex, e o da direita é um neurônio do organoide que mimetiza o tálamo. E nesses resultados iniciais a gente consegue observar que o neurônio do organoide do tálamo apresenta uma arborização maior, enquanto que o neurônio do córtex ele não apresenta uma arborização tão grande, mas ele mostra um corpo mais alongado dentro do organoide inteiro. Com esses resultados iniciais, a gente tem a seguinte quantificação. E nela a gente consegue observar uma pequena diferença de que os organoides talâmicos apresentam uma espessura durante seu corpo maior em comparação com os organoides do córtex, enquanto que nas sub-regiões dorsal e ventral a gente não observa uma grande mudança. No caso do organoide do tálamo, para o córtex existe uma diferença mais considerável, onde o córtex ventral possui células com espessura menor em comparação com o córtex dorsal. Concluindo, vários métodos foram utilizados até o momento e, por enquanto, o app2 é o que mostra o melhor resultado para a abordagem semiautomática, ainda que o resultado mais preciso continue sendo da abordagem manual. Os resultados até agora são promissores, mas a gente já consegue visualizar algumas possíveis alterações que otimizariam os resultados, como ajuste do processo de aquisição do imaginamento, como mudança da lente ou alguma coisa semelhante, ou um passo de pré-processamento mais robusto, para que eu consiga entregar uma imagem em melhores condições para o modelo semiautomático. Finalizando, a gente conclui que é possível realizar essa análise em uma imagem 3D com uma grande densidade de células e identificar neurônios únicos e, apesar da grande dificuldade, a gente espera que nos próximos resultados desse trabalho a gente tenha resultados mais conclusivos. Vai por aqui, eu termino a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.